Vamos lá então. Eu estava tão afoito para conversar com vocês que até esqueci da preparação. Mas vamos lá. Então o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que naquele diálogo com Nicodemos, Jesus, diz para Nicodemos que a gente teria que nascer de novo para conhecer o reino de Deus. Então, duas coisas que a gente teria que analisar aqui. A primeira, o que é nascer de novo? Aí, como que você chama? A Miriam falou que nascer de novo estava muito ligado à reforma íntima, à nossa reforma moral e tudo mais. O que mais que poderia ser esse nascer de novo? Oi? Reencarnação. Ouvimos aqui uma voz eloquente dizendo reencarnação. O que mais que poderia ser? Reencarnação, reforma moral, o que mais? Se a gente parasse ali e fosse na igreja católica, que tem uma igreja muito bonita aqui pertinho, e perguntasse ali para o padre, perguntasse ali para um diácono, o que ele entende por essa frase, o que ele diria para você? Ressurreição. Ressurreição, mas ele diria mais uma coisa. Esse nascer de novo, porque essa passagem está na Bíblia, não é invenção do... Então, como que a igreja olha para isso? Para essa passagem, a igreja católica e também os evangélicos. Oi? Eu não consegui entender o que você falou. Isso, renascer em Cristo. E como que eu simbolizo esse renascer em Cristo na igreja? Batismo. Tá? Então, se você perguntar na igreja católica, na igreja evangélica, eles vão dizer que isso é o batismo, porque você nasce da água e do Espírito. Uma vez, eu tenho um pastor que é muito amigo meu, e eu li uma passagem do Richard Simonetti, onde ele utilizava isso que eu vou dizer para vocês agora. E esse pastor me perguntou e eu coloquei essa resposta para ele. E ele achou muito bacana isso. Ele me perguntou se no Espiritismo a gente batizava as pessoas. E aí eu perguntei para ele, eu devolvi a pergunta, mas o que seria o batismo? Qual seria a essência do batismo? Batizar não é jogar água na cabeça. É muito mais do que isso. Tem uma essência nisso. Batizar não é o nascimento do homem novo? Então, se eu pegar, por exemplo, e fizer, o que seria esse homem novo, esse ser novo, essa mulher nova? Não é aquele que vinha tendo uma série de comportamentos e de repente ele muda essa sua forma de viver. Não é como você falou, ele mudou o seu jeito. Porque na igreja, o que é importante? É claro que o batismo é importante. Vamos pegar a igreja evangélica. É claro que o batizado é importante, o batismo é importante. Mas por trás daquele batismo, se espera que aquela pessoa tenha uma nova conduta. Não é? Que ela mude a sua forma de pensar. E aí eu estava dizendo para ele, falei, olha, se você for olhar por esse ângulo, a doutrina espírita, entre aspas, batizaria. Por quê? Porque à medida que eu me transformo e busco a minha renovação, a minha reforma íntima, a minha reforma moral, a essência não é a mesma? Então não houve uma cerimônia, não houve aquele ritual das águas, mas de uma certa forma, internamente, a gente também não buscou essa transformação? Então, como... Você falou seu nome, eu esqueci. Como que é teu nome? Você falou, eu esqueci. Miriam, desculpa, Miriam. Então, como a Miriam falou, essa minha reforma. Quando eu estou buscando o Evangelho de Jesus, e a gente falou bastante aqui na preparação, isso é para ser vivenciado. Porque muitas vezes eu estou dizendo assim, olha, a gente não pode guardar mágoa. Aí cutuca quem está do lado. Tá vendo? Você está com raiva da sogra. Não é para o outro, é para mim isso. Então tudo aquilo que o Evangelho fala é para mim. Até que chegue um dia onde a gente possa... O que é vivenciar o Evangelho? É viver em cima daquilo. Poxa, mas você está querendo demais, a gente não é perfeito. Claro que não. E é claro, é óbvio que muitas vezes a gente vai incorrer em erros, a gente vai errar. Por exemplo, tem alguém aqui que é meio impaciente? Pavio curto? Dá umas respostinhas atravessadas de vez em quando?
Acho que é só você. Também, só essas duas aqui. O resto é tudo tranquilo. Quando eu faço isso com alguém, quando eu brigo com alguém, eu sou injusto com alguém, é um erro. Mas eu não consigo resolver isso para sempre. Por quê? Porque isso é algo que vem, não é assim? Você falou, aquilo vem. E muitas vezes a gente não tem controle sobre aquilo e sai falando bobagens. O que a gente vai tentar desenvolver? Primeiro, eu tenho que reconhecer que isso não é legal. Porque enquanto eu estiver esculhambando todo mundo e dizendo que eu sou autêntico, e dizendo que eu sou assim mesmo, que eu não levo desaforo para casa, gente, esquece. Não, né? Esquece. A gente está na pré-escola. Entendeu? Eu tenho que entender o seguinte, o dia que a Miriam me tirar do sério, é culpa de quem? Minha. Eu que deixei a Miriam me tirar do sério. Eu deveria ter tido um negócio chamado inteligência emocional para não permitir que aquilo acontecesse. Quem manda nas minhas emoções, quem manda nos meus sentimentos? Na emoção é difícil, mas quem manda nas minhas atitudes sou eu. A emoção vem, mas eu teria que tentar controlar isso. Reconheci que eu sou alguém impaciente. Reconheci que eu sou alguém pavio curto. Agora eu vou começar a trabalhar. E eu vou conseguir fazer isso na semana que vem? Vamos ser franco. Claro que não. Eu acho que isso aqui, o Centro Espírita, ele é uma escola de vida. Claro. Aqui que a gente aprende. E o... Vivência, amor, respeito. Exatamente. E o que acontecia antes? Eu era rude com as pessoas. Vamos lá, uma vez por semana. Eu vou no supermercado, brigo com a menina do caixa. Eu vou no correio, brigo com a moça do correio. Telemarketing. A medida... Oi? Telemarketing, né? Telemarketing não vale, né? Eu queria encontrar um dia... Tem alguma operadora de telemarketing aqui? Vocês, né? Então, o que acontece com as meninas do telemarketing? Né? A gente criou uma ideia, né, de que, poxa, elas são chatas, elas ficam o tempo todo. Você já parou para pensar que o trabalho delas é esse? E eu posso falar não para você sem estragar seu dia, que do outro lado existe uma filha, do outro lado existe uma mãe, do outro lado existe uma irmã. Você quer ver uma coisa? Se você tem filho ou filha, toda vez que a moça do telemarketing te ligar, faz de conta que é a tua filha que está trabalhando naquele trabalho do telemarketing. Vai levar a bronca. Né? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dizer não para ela sem estragar o dia dela. Sem ser grosso, sem ser mal educado. Entendeu? Então, isso é algo que a gente pode fazer. Porque é um ser humano que está... Você imaginou a vibração dessa menina quando ela volta para casa? Às vezes a gente liga para uma pessoa e a pessoa não atende bem aquilo, ou você manda uma mensagem, a pessoa demora um pouco para responder, você viu que... Você já fica meio invocado. Você calcula você ligar para 50 pessoas no dia e as 50 pessoas te xingarem. Você entendeu? Você já imaginou? Então, isso é muito complicado, né? Da gente achar, por exemplo, que o prestador de serviço, ele é alguém que pode ouvir todos os meus desaforos. Não é assim que funciona. A gente pode muito bem ser austero. Eu posso ser até alguém incisivo, assertivo, sem ser grosseiro. Vamos tentar treinar esse tipo de coisa. Eu sei que aqui ninguém é isso, não faz isso. A pessoa lá fora faz, a gente não faz. Mas a gente pode mudar esse tipo de coisa, porque não adianta eu vir ao centro espírita. E aqui no centro espírita todo mundo é bonzinho. Você já reparou que quando a gente entra daquela porta para cá, o sorriso fica assim, todo mundo sorrindo? Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus... Não é assim? Todo mundo é bonzinho. Chegou lá fora, vira bicho. Vira o que é, né? Não é? Vira o que é. Né? E, poxa, por que eu não posso ser lá fora? Aqui, eu não sou dois Carlos. Eu sou um só. Então por que eu tenho uma persona dentro da casa espírita e outra fora? Não é o caso aqui do ser.
Mas toda vez que eu sou chamado para ir a um lugar, uma casa espírita nova, e as pessoas me chamam, eu sempre agendo uma vez só agendo uma palestra. Só uma. Eu não agendo mais do que uma. Se é uma aula de escola de aprendizagem, só agendo uma. Depois que eu fui, eu conheci a casa, aí se ele me chamar de novo, aí eu posso agendar 2, 3, né? Às vezes faz uma programação para o ano. Por que isso? Primeiro que eu não sei quem eu vou encontrar naquela casa. Vai que eu encontro alguém que me conhece lá do meu trabalho. Vai que eu encontro alguém que é um cliente meu. Vai que eu encontro um vizinho lá. Vai que eu encontro um parente distante. E que ele sabe quem sou eu. Como que eu vou dizer coisas bonitas do Evangelho se ele me conhece lá de fora e sabe que eu não faço nada daquilo? Você entendeu por que é importante a gente vivenciar o Evangelho? Não pode ser 2. Não pode ser 2. É ser um. Aí depois que eu conheci, eu vi que não tem nenhum conhecido na casa, eu falo, agora eu posso agendar mais. Mas é claro que não é por aí. Né? A gente vai ter que buscar ter uma conduta com o vizinho, com os filhos, com os colegas de trabalho, no trânsito. Vale para o trânsito também? Vale. Né? Em todos os lugares onde a gente vai, a gente tem uma conduta condizente com aquilo que seria a conduta de alguém que prima pela ética, pela moral. Eu sei que muitas vezes a gente dá uma deslizada. Deslizou? Esquece. Eu costumo fazer uma comparação com o goleiro. Hoje é quarta-feira, dia de futebol, dá pra gente fazer uma comparação boa com os goleiros. Você é o goleiro do seu time e seu time tomou um gol. Você acabou de tomar um gol. Qual que é a reação sua como goleiro? Geralmente, o que você vê os goleiros fazerem? Xingando o pessoal da defesa, como deixou o cara chutar, como se o cara tivesse falado chuta, né? Ou culpando o refletor, culpando alguma coisa. Mas se o goleiro parar e falar assim, por que eu tomei esse gol? Será que se eu tivesse saído um pouquinho antes do atacante, eu não teria conseguido segurar essa bola? Será que se eu não tivesse fechado o olho na hora que ele chutou, não teria visto a bola? Será que se eu tivesse orientado o meu zagueiro, ele não teria conseguido livrar? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? É muito mais fácil eu culpar as pessoas por aquilo que eu erro do que eu admitir e reconhecer a bobagem que eu fiz. E dizer, olha, na próxima vez que a Miriam me provocar daquele jeito, eu vou agir de uma outra forma. E quando eu for encontrar a Miriam, eu sei que toda quarta-feira eu vou lá no ser, eu encontro a Miriam e ela vai me provocar. Eu vou me preparar para aquela provocação. Sabe como é que chama isso? Inteligência emocional. Mas a Miriam não é mais assim. A Miriam mudou. Então agora eu posso ficar tranquilo. Não vai ter mais esse problema. Me dou bem com todo mundo, graças a Deus. Mas já fui uma pimenta. Por exemplo, eu sei que quando eu vou dirigir, eu fico muito exaltado. Tem alguém com esse problema aqui? Só um. Tranquilo, podemos conversar sossegado. Então, quando eu vou sentar aqui ao volante, respira fundo, olha, eu sei que isso me deixa mais tenso. Então, deixa eu me preparar. Você entendeu? Eu me preparo para aquele momento. Procuro escolher melhor os lugares. Se eu moro lá no Jardim Satélite, venho para cá, 6h30, 7 horas da noite, eu sei que não vai dar para chegar aqui em 15 minutos. Então, você entendeu? Eu vou fazendo uma porção de coisas que vão me deixar um pouco mais tranquilo. Então, a gente buscar também fazer a nossa parte em todos os sentidos. Até para a moça do telemarketing. Entendeu? Olha aqui, meu amor, eu sei, olha, eu estou um pouquinho ocupado agora, mas olha, eu agradeço, entendeu? Desculpa, né? Bom trabalho para você. Pronto, entendeu? A gente consegue fazer essas coisas se a gente quiser. Você entendeu o que é reforma íntima? Ou a gente poderia dizer que é esse homem novo, essa pessoa nova. O que é reforma? Todo mundo conheceu aqui essa casa antes da reforma? Lembra como era? O dia que eu tinha que vir no ser, eu falava assim, ai meu Deus. O que acontecia? A gente tinha um barulho muito grande, né, Flávio? Tinha um barulho muito grande. Aqui a mesa de bilhar,
né? Mas eu falava, puxa, mas é um lugar tão querido, vamos lá, um dia vai mudar. Eis que, para minha surpresa, um determinado dia a Cléo fez uma postagem maravilhosa e eu cheguei aqui, olha que lugar maravilhoso. O que é reforma? Você tinha uma grade, o que fez? Vamos colocar uma parede. Mas quando colocou a parede, você falou, puxa, agora ficou bacana a parede, mas aqui era uma telha de zinco, era um metal, né? Que fazia barulho quando chovia. Ela falou assim, poxa, vamos colocar aqui também um forro. Ó, uma coisa chama a outra. Ah, já que a gente vai colocar isso, vamos melhorar a iluminação. Qual o outro problema que tinha? Quando estava calor, a gente não conseguia ouvir por causa do ventilador. Colocou um ar-condicionado. Olha a reforma. Uma coisa chama a outra. Agora a casa ficou bonita, vamos forrar. Puxa, se forrou, agora acaba o ar-condicionado. Você entendeu? As coisas não vão fazendo assim? O que é reforma íntima? Eu olho para mim e falo assim, ó, eu vou contar um exemplo pessoal para vocês, se vocês me permitem. Quando eu li Nosso Lar, todo mundo já leu Nosso Lar aqui? Eu li Nosso Lar nos anos 80, eu tinha 20 e poucos anos. E antes de eu começar a ler o Nosso Lar, eu achava que eu era um cara super gente boa. Eu falei, nossa, eu sou um cara do bem, eu sou um cara gente boa. Sabe essa ingenuidade que a gente tem às vezes? Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, cara, eu sou zero. Olha o que o André Luiz fez, olha o que as pessoas fizeram ali, olha o movimento que essas pessoas fizeram. Puxa, eu não fiz nada. E aí você começa a botar a mão na consciência e ver os seus defeitos. Só que quando você encontra um defeito e corrige, você começa a vibrar de uma outra forma e encontra outro, não é assim? Quantos defeitos hoje você identifica em você mesmo, não nos outros, que você há alguns anos não identificava, que há algum tempo não identificava? Antes eu achava que aquilo era certo, agora eu estou vendo aquilo como defeito. Isso é reforma íntima. A gente vai mudando, a gente vai se transformando. Então, uma das formas da gente ver esse nascer de novo, o que é? Através da nossa melhora espiritual, da nossa melhora como ser humano. Como que é teu nome? A Gisele falou uma outra coisa. A Gisele falou assim, eu concordo com isso que a Miriam falou, mas eu também acho que pode ser a reencarnação. O que vocês acham desse pensamento da Gisele com relação a esse nascer de novo? Pode ser reencarnação também? Oportunidade, né? De renascer de novo. Mas eu estou vendo o pessoal meio... Pode falar. Renascer de novo também é quando você deixa aquela pessoa antiga que você era, conforme você vai se formando, e você essa coisa do novo, né? Você está se tornando uma nova pessoa. Tá. Então, numa mesma encarnação, eu posso ter vários renascimentos. Posso, né? Eu posso renascer. Aliás, você já reparou... Isso, mas você já reparou, por exemplo, que você... Às vezes a gente vê fotos muito antigas, e quanto mais velha a gente fica, mais antigas, né? A gente vai tendo a oportunidade de ver fotos. Você fala, eu não era essa pessoa que está aqui na foto. Eu não era isso. Em essência, sim, mas em termos de evolução, de aprendizagem, é outra pessoa. Né? E mudou tudo. Né? Então a gente vai renascendo. E quando a gente pega, por exemplo, a questão da reencarnação, e eu falei em reencarnação, eu vi um pessoal assim meio matutando, assim, você principalmente. Ó. O que você acha disso? Você acha que pode ser reencarnação, esse nascer de novo ou não? Sim. Pode? Todo mundo acha? Inclusive aquele pessoal que está vindo aqui. Esses que estão vindo pela primeira vez, é a primeira vez numa casa espírita ou a primeira vez nessa casa? Nessa casa, né? Alguém aqui não entende a questão da reencarnação, não acredita na reencarnação? Além do Flávio, ninguém? Vamos lá. Deus cria espíritos simples e ignorantes, todo mundo sabe disso. Cria espíritos todo o tempo. Esses espíritos vão passando por uma série de estágios até entrar no reino nominal. Quando a gente entra no reino nominal, a gente começa a ter consciência de si. E aí, a partir do instante que eu passo a ter consciência de mim, eu vou desenvolvendo, paralelo a isso, um negócio chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio é proporcional à evolução. Tá? Muito simples a gente entender isso.
Você, quanto mais evoluído, mais possibilidades de escolha você tem. Quanto menos evoluído, mais sujeito ao determinismo. Você quer ver uma coisa? Você tem um filho de 5 anos e ele vira para você e fala assim: papai, eu estou pensando em não estudar. Eu acho que esse negócio de estudar é bobagem. Eu vou ficar jogando em casa ou então no parquinho e eu decidi que eu não vou estudar. O que você fala para ele? Que vai ter que estudar. Não tem jeito. Olha, isso você não vai escolher, você vai estudar e acabou. Eu tenho o meu caçula lá, maior que eu, vai fazer 16, tá no primeiro colegial. Agora eu não falo mais colegial. Você imagina ele chegando para mim amanhã e falando: pai, eu pensei bem, eu acho que eu vou parar de estudar. Eu vou ficar jogando videogame, jogar bola, que eu gosto muito de futebol, e não vou mais para a escola. Ele tem essa possibilidade? Tem. Não tem. Não tem. O meu filho, eu tenho tempo. Com 16 anos? Com 18. Ah, com 18 já vai mudando. Com 18. Com 6 meses, depois apertei. Aí, o que vai acontecer? Agora, você imagina aquele cara que terminou a faculdade, já é adulto. Pega lá o Flávio, por exemplo. O Flávio já é formado, mas vamos supor que ele fala: eu não vou fazer mestrado. Vira para a esposa, fala: eu não vou fazer mestrado. Tá bom, vou virar para os pais dele: eu não vou fazer. O problema é seu. Porque ele já é adulto, ele já sabe o que está fazendo. Livre-arbítrio é proporcional à maturidade. Livre-arbítrio é proporcional à evolução. Quanto mais o espírito evolui, mais possibilidades de escolhas ele vai tendo. É claro isso, não é? Só que tem um detalhe. Quando eu faço uma escolha, o que vem junto com isso? A responsabilidade por aquela escolha. Então, por isso que as consequências daquilo que a gente vai fazer. Muita gente vai perguntar para você: mas por que um espírito reencarna? E aí as pessoas vão dizer: olha, quando a gente encarna novamente, a gente vem aqui para resgatar as coisas de errado que a gente fez. Já ouviu gente falar isso, não viu? Você já imaginou que chato que ia ser? Porque a primeira vez que eu encarno, eu sou bastante ignorante. E eu faço muitas bobagens. A segunda vez, eu ainda sou bastante ignorante e continuo fazendo bobagens. Rapaz, o Márcio está na segunda, né, Márcio? Eu estou por aí também. Agora, você imagina quantas bobagens que a gente faz. E se eu tivesse que ficar vindo aqui só para resgatar bobagens que eu fiz, a vida seria um inferno. Porque eu fiz muitas bobagens. Aliás, eu não sei se você já parou para pensar que você nunca foi tão evoluído quanto você é hoje. Zé Roberto, que está aqui, ó, nunca na vida, em todas as existências dele, nunca foi tão evoluído quanto ele é hoje. Isso vale para todos nós. Essa é a melhor versão de mim. Eu não quero nem imaginar as outras, como que era. E você não precisa voltar em outras vidas. Olha nessa. A gente que já passou dos 35, né, Zé? Imagina quantas besteiras a gente já fez nessa vida. E fica imaginando as outras. Quantas bobagens a gente já fez. Se tudo eu tivesse que resgatar, a vida seria insuportável. Então, quando alguém para e pergunta para você, que é espírita, por que eu deveria reencarnar? O que você responderia para ele? Lapidar? Aprender, evoluir. Evoluir. E com relação a ficar resgatando erros do passado, isso acontece? A gente resgata também? Resgata um pouquinho. Você quer ver um outro exemplo bacana? Muita gente fala assim, ó, tudo que você faz, você vai ter que resgatar. Gente, se fosse assim, seria muito difícil a vida. Imagina uma criança de 5 anos. Ela vem, você abre a porta, ela chega aqui e dá um chute na sua canela. Então ele cometeu um deslize, não cometeu? Cometeu uma falta de educação com você, chutou a minha canela. Passa o tempo, daqui a 20 anos, a 25 anos, eu chego na porta da casa desse menino, ele já é um homem de 30 anos, bato na porta, ele abre a porta e eu chuto a canela dele.
Por que você chutou minha canela? Porque um dia você chutou a minha, então agora eu estou chutando a sua. Você tem que resgatar tudo que você fez de errado. Tem sentido isso? Então como que eu vou resgatar algo que eu fiz mergulhado na mais profunda ignorância? Esse mesmo menino, a mãe o repreendeu, ele foi se lapidando e hoje é um homem educado. Esquece isso, ele já assimilou, não precisa mais resgatar. Mas esse menino continuou sendo alguém mal educado. E com 10 ele chutava a canela, com 15 ele chutava a canela, com 20 ele chutava a canela e com 30 ele continua chutando a canela das pessoas. Ele precisa de tomar um corretivo? Agora precisa, porque ele já tem consciência. À medida que você tem consciência e sabe o que está fazendo, acaba aquilo que o Chico Xavier chama de atenuantes. Eu vou tendo atenuantes à medida que eu estou mergulhado na ignorância. Mas que eu melhoro. Não é só ficar mergulhado na ignorância. Eu estou mergulhado naquela ignorância e vou aprendendo. E à medida que o tempo vai passando, eu vou evoluindo, vou deixando de fazer aquelas coisas erradas. Uma parte disso a gente acaba resgatando porque existe um negócio chamado lei de causa e efeito. Mas não existe uma tabela lá em cima que vai dizer, olha, você fez isso, vai passar aquilo. A gente vai sempre, através da lei de causa e efeito, né, vai passando e vai assumindo consequências, mas não nesse sentido de débito-crédito, lá da contabilidade, como a gente imagina. Mas à medida que a gente vai evoluindo, aprendendo, o Chico vai dizer que a gente vai tendo muitos atenuantes. Mais ou menos assim, numa outra vida você matou alguém, porque você ainda era muito ignorante. Aprendeu, evoluiu. Na outra vida você veio e fez boas obras. Você ajudou pessoas, você foi alguém muito mais correto. Talvez você não precise morrer assassinado. O Chico vai dizer, talvez um tiro de raspão já resolva, para você. Não precise na mesma moeda. Senão a gente estaria sujeito a um negócio chamado lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Então não é assim que funciona a vida. Isso é bom, não é? Mas me dá duas possibilidades. Se eu continuo ignorante e não quero buscar o conhecimento, eu vou ficar num lugar evoluído se eu sou ignorante? Não, eu não vou ficar. Eu fico estagnado. Então eu tenho que aprender, evoluir e mudar a minha conduta. À medida que eu vou me transformando, à medida que eu vou me modificando, agora sim, eu vou tendo uma condição melhor. E aqueles atenuantes vão surgindo. Por quê? Porque eu estou mudando a minha forma de pensar. Tranquilo com relação a isso? Por que eu gosto de dizer isso? Porque a gente às vezes fica com muitas ideias na mente, que não é que a doutrina espírita está errada, é que nós muitas vezes não entendemos da maneira como deveríamos entender. E por que as reencarnações, à medida que eu vou reencarnando, eu vou evoluindo? E o que eu vou aprendendo em essência nisso tudo? Tem um objetivo: aprender a amar. Você já observou? Uma vez... Perdão, e pessoas que vêm com algum tipo de deficiência, uma doença ou até física? O senhor falou que não é olho por olho, dente por dente, nem tudo que a gente faz o mal, tem o exemplo do chute da canela. Como se enquadra nessa situação? Uma pessoa boa, excelente, que desenvolveu uma doença hoje. Tá. Vamos lá, Thiago. Tem 2 ou 3 formas de a gente explicar isso. Por exemplo, eu sou alguém que tem muitos vícios. Tá? Vamos pegar um vício aqui do cigarro, mas eu não quero que ninguém, se alguém fumar, eu não quero que se sinta culpado. É você que tem que se transformar e mudar isso para que não faça estragos. Então, o cigarro, por exemplo, ele vai fazer um estrago no meu perispírito. Ele faz um estrago não só no corpo físico, mas também no perispírito. Aí eu vou ter sérios problemas pulmonares, vou desencarnar, e alguns desses problemas, eles podem continuar no meu perispírito. Como que o corpo físico ele é plasmado, ele é feito? Em cima desse perispírito. O perispírito é um molde para o corpo físico. Quando eu reencarno, pode ser que eu traga algum resquício disso. Entendeu? E trazendo algum resquício disso que eu mesmo trouxe para mim,
pode ser que eu tenha problemas. Então você vai ver pessoas, Thiago, que nunca fumaram e que têm problemas pulmonares. Um dos motivos pode ser esse. Mas pode ser outros também. Uma pessoa que viveu numa casa com fogão a lenha. Tá? Pode ter. Então tem várias formas, né? Então, muitas vezes eu estou causando aquilo. Outra questão. Eu, às vezes, peço algumas expiações. Por exemplo, eu era alguém muito ousado e fazia coisas muito absurdas. Então eu posso pedir, de repente, ou a própria espiritualidade, falar assim, olha, nessa oportunidade você vai com algum problema físico para que você não cometa aquelas coisas que você fazia. Então aquilo pode te ajudar de uma certa forma no seu processo. Nunca no intuito de castigo, mas sempre no intuito de auxílio para que a gente possa corrigir alguma coisa. Tá? A espiritualidade nunca vai falar assim, eu vou castigar essa pessoa, mas é aquilo que eu fiz. Por exemplo, nós vamos na agência e compramos no mesmo dia um carro igualzinho. Eu e o Thiago. E saímos com esse carro. O fabricante fala, olha, esse carro ele vai durar pelo menos 10 anos. Só que eu, como sou um tiozão, né, ando devagarinho, tranquilo, o meu carro tá ali, bacaninho. O Thiago não. O Thiago, ele sai de qualquer jeito e anda com esse carro dele como louco por aí, não troca o óleo direito, não faz manutenção. Quando chegar lá, nos 5 anos, o meu carro tá bacana. E o do Thiago? Já tá detonado. Entendeu? Esse carro era para durar 10 anos. Só que com 6, 7, já era. Já não tem mais condições. Já estourou o motor, já tá tudo... E vai pro ferro velho. É claro isso que eu estou dizendo. Eu causei o mal para mim mesmo. Não tem ninguém me culpando, não tem ninguém me castigando. É lei de causa e efeito. Eu mesmo que estou causando um problema no meu corpo físico. Mas é só cigarro que faz isso comigo? Eu posso não fumar, posso não beber, posso ir todo dia fazer atividade física, comer alface com brócolis o dia inteiro, em todas as refeições. Mas ser alguém, por exemplo, muito estressado, alguém muito agitado, o que vai acontecer comigo? Eu não vou ficar doente? Alguém muito rancoroso, eu não vou ficar doente? Já reparou que pessoas muito rancorosas acabam adoecendo? Pessoas muito estressadas começam a adoecer? Suicídio, né? Quantas e quantas coisas. Ite, né? Gastrite. Por quê? Aí você toma um remedinho para gastrite, passa lá um tempinho, volta de novo o problema. Por quê? Porque você não corrigiu. A gente está muito acelerado. Né? Como o Márcio colocou ali, suicídio. O que a gente vê de suicídio? A partir de 2018, pela primeira vez na história da humanidade, a gente teve um número de suicídios no mundo maior do que o número de homicídios. Você tem mais pessoas se matando do que matando os outros. Isso não é um grande problema que a gente está trazendo para a gente mesmo? Então, olha o que eu faço comigo mesmo. Mas, vamos lá. Quando você encarna aqui, você vem numa família. Será que essa família que você nasceu aqui, pai, mãe, irmãos, você já conhecia esse pessoal? Você já tinha convivido com eles algumas vezes ou não? Eu não, me acho que não. Será que a gente já tinha convivido? quando eu senti que realmente existe esse Não tem uns que a gente tem mais afinidades, outros que a gente tem menos? Tem, né? Por exemplo, filho caçula, a gente tem mais afinidade, geralmente. Ou não? Geralmente os mais velhos acham que os caçulas são os preferidos, né? Mas Tem estudos, né, falando isso, né, Flávio? Então, será que na nossa família, será que eu já convivi com aquelas pessoas que estão ali? Provavelmente. E será que qual que é a função daquelas pessoas na minha vida? Será que todas elas eu tinha alguma coisa para resgatar? Ou tenho afinidade? Como é que é isso? Mas você está pessimista hoje, hein, mulher?
Como que seria? Hã? Gente, se todo mundo que tivesse lá na minha família tivesse sido meu inimigo em outras vidas, seria um inferno. Eu não queria nem voltar para casa agora, quando acabasse isso aqui. Muitas pessoas que estão com você, uma boa parte delas, e isso vai variar de pessoa para pessoa, são por afinidade. Poxa, quando eu estou lá no plano espiritual e eu estou programando a minha encarnação, se eu tiver essa autonomia, não é todo mundo que tem essa autonomia. Se a gente tem um certo nível já, a gente pode tentar programar algumas coisas, né? Senão todo mundo ia querer nascer na Suíça, né? Não é bem assim. Mas algumas coisinhas a gente pode planejar. Então, por exemplo, muitas pessoas que estão ali são porque a gente escolheu, são afinidades. E outras, não vale cunhado e sogra, outras são pessoas que vêm ali para a gente acertar algumas coisas. E é importante que a gente entenda isso. Então tem um motivo. Agora, você já imaginou, nas vidas que você teve, quantas pessoas você já conviveu? Quantas pessoas já foram seu pai? Quantas pessoas foram sua mãe? Quantas pessoas foram seus irmãos? Quantos cônjuges você já não teve? Ainda bem que não precisa dar pensão para aqueles da outra encarnação, né? Mas você já imaginou quantas pessoas já conviveram com você? Você já imaginou o tamanho da tua família, de verdade, espiritual? E que essa que está aqui é só um recortezinho, pequenininho? E cada vez que você encarna, existem pessoas que já vinham com você e pessoas novas que estão chegando também, senão vai ficar sempre a mesma panela. Não é uma panela. Essa panela ela vai ficando cada dia maior, cada dia com mais pessoas. E para que serve isso? Para eu aprender a amar. Não é? Eu vou aprendendo a amar. Olha, eu vou amando essas pessoas. Eu desencarno. Não, tem aqui, obrigado. Olha como vai ficando grande essa minha família. E a gente não tem esse amor na família. Você imagina quando nasce teu filhinho, lá eu estou vendo você aqui com o filho. Né? A gente, quando nasce, por exemplo, eu tenho 4 filhos. A primeira filha minha, o dia que nasceu, foi a maior emoção da minha vida. A maior emoção que eu tive na minha vida. E a segunda? A segunda foi a segunda maior emoção, porque você já tinha tido aquela emoção uma vez. Continua tendo grandes emoções, mas o primeiro é inédito, então você tem aquela emoção. E essa família que você vai amando, puxa, é muito legal. Agora, você imagina se eu lembrasse das outras vidas. Olha que maravilha a gente não lembrar. Você imagina, nasce aquela criança, você pega ela no colo e você fala, danado. Agora você vai ver. Ainda bem que a gente não lembra. Porque senão ia ser um terror. Uma pessoa que você encontra por aí, puxa vida, 2 vidas atrás a gente teve... Então, graças a Deus que esqueceu. Não ia evoluir. Ia ficar lembrando, Aliás, por exemplo, você tem uma ideia, eu tenho um sobrinho, deve ter uns 22 anos, há poucos dias eu conversava com ele, ele falou assim, tio, antigamente... Aí esse meu sobrinho, ele estava... Eu ia até perguntar onde que eu parei para ver se você estava prestando atenção, mas não vou fazer. Aí esse meu sobrinho, ele falou, tio, eu lembrava que quando eu era pequeno, eu era meio assim com você, até pouco tempo atrás eu era meio desconfiado com você. Eu falei, por quê? Porque uma vez eu era pequeno, tinha uns 3 anos, e você me chamou a atenção. Eu falei, mas eu fiz muito bem, porque você era muito arteiro. E você tinha feito uma malcriação para sua avó, e seu pai tinha saído e pediu para tomar conta de você. E eu devia ter ficado bravo mesmo, como eu fiquei. E aí, você vê algo de 20 anos atrás, quando ele era uma criança de 3 anos, ele se lembrava. Então, você imagina quantas coisas, se a gente não tivesse essa bênção do esquecimento, que a gente teria. Então, como é bom isso. Mas e as coisas que eu lembro? Será que eu não devo também procurar esquecer? E tocar para frente? Você já viu pessoas falarem, olha, eu não gosto do Márcio porque há 30 anos ele me falou tal coisa. Márcio? Mas não falou nada não, estou dando um caso hipotético aqui. Gente, há 30 anos o Márcio e eu não tínhamos cabelo branco.
Éramos 2 jovens, né, Márcio? Você já tinha, Márcio? É que eu pintava, eu passava grecinho, por isso que não tinha. Mas você vê como que... E as pessoas, às vezes, guardando mágoa de coisas que, ó, já passou há muito tempo. Essa bênção da reencarnação, para que a gente possa ir evoluindo e crescendo, ela é importante à medida que a gente souber aproveitar as oportunidades que a gente tem. À medida que a gente souber entender que essa oportunidade que a gente tem hoje, ela é muito valiosa. Você imagina quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar? Quantas pessoas gostariam de estar encarnadas onde nós estamos? A Cláudia, acho que ela foi lá para o passe, ela estava falando naquela hora do Brasil, das mazelas aqui do nosso país. Eu conheci uma pessoa uma vez, e ela era missionária de uma igreja evangélica. E ela foi fazer uma missão na Holanda. E passou lá um mês em Amsterdã. Isso nos anos 80. Quando ela voltou, ela morava num bairro bem afastado aqui de São José, um bairro que na época não tinha nem asfalto ainda, era tudo de terra e tudo mais. Quando ela voltou, eu era representante comercial, fui à loja dela e perguntei como que é você sair de Amsterdã e voltar aqui para a nossa realidade. Ela falou, Carlos, que terrível, né? A gente com uma porção de problemas, né? Marginalidade, criminalidade, uma porção de problemas. Esse lugar, né? Puxa, nosso Brasil precisa melhorar muito, né? Eu falei, precisa. Passou um ano, ela foi mandada de novo em missão, só que dessa vez ela foi para Angola. E passou 30 dias em Angola. E eles passavam lá uma série de problemas de guerra civil e tudo mais. Quando ela voltou, eu, maldosamente, fiz a mesma pergunta. Falei, como é que é você sair de Angola e retornar para esse lugar? Ela falou, que lugar maravilhoso. Que país abençoado nós temos. Eu falei, pois é. Então você vê, tudo é muito relativo. A gente mora num país muito bom, numa cidade muito boa, mas isso tudo não é o mais importante. O importante é o que está aqui dentro de mim. Porque se eu for alguém infeliz, se eu for alguém cheio de problemas internos, eu posso estar onde eu estiver, que vai estar ruim. Mas se eu for alguém que tenho aqui dentro de mim esse otimismo, essa resignação, esse entendimento, essa empatia, qualquer lugar vai estar bom. Eu não estou falando de lugares extremos, como os que o Márcio conhece na África, ou faixa de Gaza, não é isso que a gente está falando. Está falando de lugares, né, que não estão em guerra. Tudo. Então, é muito aqui dentro. Né? Eu olho o mundo, muitas vezes, com aquilo que eu enxergo. Pega alguns parentes seus que vêm visitar aqui a nossa cidade. Eu tenho certeza que para vocês, eles falam que está maravilhoso. Mas quando voltam, cada um vai ter uma visão. O que você achou lá de São José? Um vai achar que achou muito bom, o outro não vai gostar. Não é assim? Quando a gente vai em outros lugares, né, dessa maneira, o que eu estou retratando? O meu estado interior. Através desse ciclo reencarnatório, o que eu vou fazendo? Eu vou melhorando isso tudo e vou aprendendo a amar. E quando eu aprendo a amar, você sabe o que acontece? Lembra que eu dei o exemplo da moça do telemarketing? Poxa, que moça chata. Mas se eu imaginar que é minha filha, já melhora. Tem algum motoboy aqui? Motoboy? Podemos falar tranquilamente, então. Não tem o que acontece com o motoboy? Todo mundo que dirige, né? Você fica assim, né? Você fala, puxa, ainda mais 6 da tarde, né? Você vai, dá seta, olha para o retrovisor, olha aqui, olha lá, porque eles surgem, né? Eles brotam. Né? E você fala, poxa, tem que tomar muito cuidado para não prejudicar o rapaz, né? Mesmo ele sendo algumas vezes imprudente, mas muitas vezes nós motoristas também somos. Não adianta jogar tudo na culpa deles, nas costas deles, na conta. Mas deixa eu me preparar para isso. Aí você tenta, vai. Quando aquele motoboy passar e te xingar, imagina que é teu filho. Vai dar vontade de dar uma bronca nele, não vai? Mas eu já não quero mais derrubar ele da moto. Já não quero mais que ele morra.
Eu só estou querendo chamar a atenção dele para que ele mude a sua conduta. E o motoboy, quando ele vê aquele velho de cabeça branca dirigindo, ele fala, mas tinha que ser velho, né? Para estar andando desse jeito. Eu falo, imagina, mulher, imagina que é teu pai que está dirigindo esse carro. Imagina que essa mulher é tua mãe ou é tua irmã. Não muda a maneira de ver? Qual foi o componente que a gente colocou aí? Amor. Por outro lado, a gente tem que imaginar que ele precisa correr muito, senão ele não ganha dinheiro. Exato. É empatia. Ele tem que melhorar. Senão, se imaginarmos assim, fica mais fácil. Né? Claro. Mas quando eu olho ele com amor, eu vou entender tudo isso. Porque agora eu estou vendo as coisas de uma outra forma. Eu costumo brincar. Sabe aquela criança de 2 aninhos que chega na sua casa e faz acaba com a tua casa, destrói. Eu tenho uns netinhos lá que a pessoa que vai visitar fala, desculpa por eles terem ido aí. Né? E aí o que acontece? Quando é teu filho, teu neto, você acha lindo que ele tá, você acha uma gracinha. Tudo que ele faz você acha engraçadinho. Quando é o filho do vizinho, você fala, que moleque chato. Não é isso? Qual o componente? Amor. Quando eu amo, eu sou mais tolerante. Por que eu vou reencarnando e vou aumentando esse meu círculo? Para que um determinado dia, num determinado momento, eu passe a amar todos da mesma forma. Passa a ver as coisas de outra forma. De uma outra forma. Né? Então, quando eu passo a fazer isso, aí sim eu consegui alcançar essa essência. Por isso a gente reencarna. Não é para pagar pecado. A gente até vai ter um negócio chamado expiações, quando a gente insiste em continuar fazendo errado. Mas quando a gente está imbuído do sentido de melhorar, nós vamos ter algumas expiações pequenas, sempre vamos ter, sempre para que a gente evolua. Vamos ter provas que, cadê o Tiago que falou? Também a questão de saúde, muitas vezes você nasce, aquilo é uma prova para você, não é que aquela pessoa nasceu com aquele problema de saúde. Às vezes um pouquinho é expiação, às vezes um pouquinho é causa daquilo que ela mesma fez e muitas vezes é prova. Tá? O que é prova? Para eu ver se realmente eu estou conseguindo assimilar as coisas. Mas nunca castigo, né? Nunca castigo. Nunca castigo. Né? Porque a prova é assim, olha, eu vou ter pessoas que sofrem um acidente e ficam paraplégicas e ficam revoltadas o resto da vida. E vou ter pessoas que sofrem um acidente, ficam paraplégicas, se resignam, ou se resignam, não sei o correto, e mudam a sua maneira e ressignificam a sua vida. Não é o que a vida fez comigo, é como eu estou reagindo àquilo que a vida fez comigo. E a prova muitas vezes serve para isso. Para que a gente fala, poxa, será que eu não posso mudar o meu jeito de enxergar as coisas? Então, à medida que a gente vai evoluindo, eu vou tendo sim problemas, por um pouquinho de expiações, provas, mas principalmente para que eu aprenda a amar. Até que chegue um dia que a gente possa chegar um pouquinho perto daquilo que foi Jesus, daquilo que foi Chico Xavier. Né? E essas pessoas que levaram a sua vida amando, respeitando e sendo empático com os outros ao seu redor. Ótima noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.